Olá, amigos da Rede Evangelizar de todo o Brasil. Eu sou o Brevilheri Júnior e estou aqui com muita alegria para apresentar o programa Nosso Mundo. O programa Nosso Mundo sempre traz assuntos muito importantes que vale a pena você se ligar. E o assunto de hoje é o trabalho infantil. A professora Edilê Fracaro Rodrigues, professora da PUC, da disciplina de Cultura Religiosa, é mestre nessa área, né, professora? E também a Maria Aparecida Zago Udenel, que também é professora, né, mas atua atualmente como secretária de mobilização do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade Nós Podemos Paraná. Bom, antes de conversarmos com nossas convidadas, eu quero que você veja essa matéria preparada por nossa equipe de jornalistas para que você conheça melhor a temática de hoje. Vamos lá. A Organização Nacional das Nações Unidas realizou em 2000 a Cúpula do Milênio, que estabeleceu 8 iniciativas para melhorar as condições sociais e ambientais da humanidade. Elas ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. São eles: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Segundo a ODM, lugar de criança na escola, por isso temos muito o que fazer, pois os dados do censo do IBGE de 2010 demonstram que 42.118 crianças de 10 a 13 anos trabalham só no estado do Paraná. Veja só que interessante, essa matéria mostrou que 42 mil crianças trabalham aqui no Paraná. Crianças que não deveriam estar trabalhando, deveriam estar na escola. Eu pergunto para você, Maria Aparecida, qual que é a sua opinião dentro também da perspectiva das metas do milênio? Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que foram pactuados na reunião da Cúpula da ONU, o ODM2, é a educação de qualidade. E nós, quando temos as crianças, esse número de crianças trabalhando, com certeza, eles não estão tendo o acesso ou à educação, ou quando vão para a escola, já estão cansados, não têm condições de ter um rendimento. Por isso, nós temos índice de evasão, índice de repetência, né? E isso prejudica, lógico, que o ensino-aprendizagem dessas crianças. E isso impacta, com certeza, no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio do ODM2 no Paraná. Professora Edilê, a sua opinião sobre essa questão hoje tão importante? Está faltando tempo para a criança ser criança? É isso? É isso. As pesquisas apontam, vários autores falam dessa necessidade de criança ser criança. A gente precisa entender o desenvolvimento da pessoa humana, né? Então, toda fase ela é importante, né? Quando a gente fala sobre o trabalho para adulto, a gente compara que o trabalho está para adulto como o brincar está para a criança. Então, se essa criança não brinca, se essa criança não vive plenamente a sua infância, que é uma época muito bonita e importante no seu desenvolvimento, porque a partir desta fase a criança estabelece relações com a sociedade. Então, essa base ela é importante para o restante da vida dela. Portanto, se ela não se desenvolve ludicamente, isso vai trazer um comprometimento emocional e também psicológico para essa criança. Então, é muito importante estarmos atentos a isso. E a senhora acha que, para as duas, que as pessoas hoje estão conscientes para essa questão? Maria Aparecida, primeiro. Bom, nós sabemos que ainda há algumas discussões, pessoas que ainda defendem que crianças devem trabalhar, né? E nós sabemos também que uma grande parte da sociedade está consciente de que a criança não deve trabalhar e sim estudar, como a professora acabou de colocar, e ter essa parte lúdica, essa parte do lazer, né, do tempo para estudar, do tempo para brincar. E as atitudes ainda de fazer as denúncias, né? Para erradicar esse trabalho, para nós diminuirmos esse número de crianças e adolescentes que ainda estão nessa questão do trabalho. E eu acredito que nós temos muito ainda para fazer, principalmente para conscientizar a sociedade da importância das crianças e de adolescentes terem o seu tempo e ter preservado o seu horário de estudar.
o seu horário para brincar, o seu horário né, de fazer as suas tarefas escolares, porque às vezes a criança vai para a escola num período e no outro período se envolve com outras atividades que acabam prejudicando o seu ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que temos ainda aí um trabalho de conscientização da sociedade para apoiar isso e apoiar projetos também que oportunizem para que as crianças possam estar nos seus contraturnos, possam ter, às vezes os pais trabalham, aí as crianças não têm para onde ir no contraturno do período escolar, às vezes ficam em casa sozinhas. Então, nós temos aí uma série de fatores ainda que a sociedade pode contribuir. Né? Quando você fala das metas do milênio, os empresários e aqueles outros setores da sociedade que participam já estão contribuindo para isso, né? Com certeza. Nós temos muitas instituições hoje no Estado do Paraná que já fazem, que contribuem com projetos, apoiam projetos de contraturno, apoiam projetos projetos de esporte, lazer, cultura para crianças. Bem, estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco do programa hoje, Nosso Mundo, tratando sobre o trabalho infantil. Mas antes de chamarmos o intervalo, eu quero dar um alô para você que quer participar desta grande obra, que é a obra do padre Reginaldo Mazzotti. Você pode ser um associado da Associação Evangelizar. Ligue para esse número e veja quais são os caminhos para que você possa se integrar a este grande trabalho. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco com a continuidade do programa Nosso Mundo. Olá, amigos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Nosso Mundo pela Rede Evangelizar de Televisão. Um abraço a você que nos vê pela TV Terceiro Milênio de Maringá, canal 31 na TV aberta e canal 22 pela NET. Um abraço a você também que nos vê pela Rede Capixaba de Televisão. Brasil inteiro ligado na Rede Evangelizar. Nós estamos aqui com as professoras Edile Frácaro Rodrigues, que está justamente falando sobre, e também a professora Maria Aparecida Udenal, estamos justamente conversando sobre a questão do trabalho infantil. Para a continuação desse programa, chamo agora uma matéria muito interessante que foi produzida para que a gente possa melhorar esse debate, essa reflexão. Vamos lá. A Unicef é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos da criança. Em 20 de novembro de 1959, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Este documento diz que os menores devem ter direito à liberdade, estudo, brincar e convívio social. Relacionado ao trabalho, destaca-se os seguintes princípios: direito à educação gratuita e ao lazer infantil, e direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Olha só que matéria interessante, né? Eu destaco nessa matéria o 7º princípio do direito da criança, que é o direito à educação gratuita e ao lazer infantil, aquilo que nós discutimos no primeiro bloco. E um outro também, que é o princípio 9º, que é o direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Bem, sobre a exploração no trabalho, eu pergunto agora à professora Edile, existe uma tradição de que as crianças começavam a trabalhar com a família. Exatamente. Né? Então, nós temos hoje os filhos dos pipoqueiros, né? Enfim, é uma tradição. O que a senhora pode falar sobre isso? A gente tem isso bem claramente na Idade Média, né? As famílias e a criança Mas é positivo? Como mão de obra. Na realidade, era uma concepção de infância que se tinha, que a partir dos 7 anos essa criança já não era mais considerada criança. Então, por isso que a gente vê autores que colocam, hoje a gente tem essa elasticidade, a gente vem vivendo um momento em que a criança está deixando de ser criança cada vez mais cedo. A gente está vivendo um outro fenômeno social, que é o encurtamento da infância, um prolongamento da adolescência e também uma postergação da maturidade ou da fase adulta, né? Mas o fato é que, em termos, e volto a destacar, a questão da relação social da criança. Então,
a base dessa criança, que a gente teria, e muitos autores falam, até os 2 anos, que seria importante, e a gente não vê isso tão claramente, o trabalho infantil nessa fase, mas a partir dos 3, 4 anos, já nos lixões, a gente já percebe a presença, a criança catando lixo, a gente vê isso. Na realidade, ela é vista, sim, como alguém que vai agregar renda à sua família. E eu vou além, porque eu não posso só olhar a criança, eu não posso recriminar essa família também. Então, as políticas públicas também devem dar conta da família. Quando a gente fala de criança, a gente não pode falar só da criança, a gente tem que falar da família dessa criança. Essa família, ela está desestabilizada, ela não tem essa condição de subsistência, não digo nem de sobrevivência, mas de subsistência mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar atento também para não sobrecarregar mais ainda a família, que é um ponto que eu acho que é importante. As políticas públicas, elas precisam, então, intervir. Nós temos os conselhos tutelares, como também a sua associação, que eu acho que é muito importante nesse sentido, para ajudar a família. Eu acho que a saída das políticas públicas é olhar onde essa criança... E quando eu digo família, não é pai, mãe, mas a família que é essa criança. Quem é o responsável? Com quem ela convive. Com quem ela convive. Que hoje nós temos novas formas de família. Novos modelos familiares, né? Novas configurações. Então, às vezes, é a avó que cuida de muitos netos. Interessante, professora. Por exemplo, no princípio 10º, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Né? É isso mais ou menos que a senhora está colocando aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Como que essa criança será um adulto justo se teve uma infância injusta? Maria Aparecida, qual que é a tua visão sobre esse ponto? Porque, veja bem, família, como a professora colocou agora, não é só a família sanguínea, né? É todo o conjunto, o convívio, as relações que estão inseridas na vida dessa criança. Como é que nós podemos fazer para contribuir nesse processo de melhoria desse Estado? Porque realmente é um caso sério hoje no Brasil. Nós estamos vendo ainda crianças submetidas a esse tipo de trabalho, né? Quando a professora traz a questão, né, dos autores, né? E se nós buscarmos os pesquisadores, e se nós buscarmos Humberto Maturana, o biólogo, ele fala que filósofo, né? Ele fala que todos os seres vivos nascem na confiança de ser amado e ser acolhido. E o ser humano vivo é um ser, né, que precisa de ser amado e ser acolhido. Então, se essa criança é amada e é acolhida, se é numa família consanguínea, se não é, se é a avó, se é o pai, mas o que ela precisa é de amorosidade, de ser amada, de ser acolhida, de ser respeitada. E é isso que nós, enquanto sociedade, precisamos conscientizar e termos atitude para que todas as nossas crianças sejam amadas e sejam acolhidas. Muito interessante, porque quando nós falamos disso, estamos falando da essência do ser humano, né? A essência amorosa do ser humano. Se nós conseguíssemos fazer com que a sociedade voltasse para a essência do ser humano, tudo seria mais fácil. Mas aquilo que poderia ser fácil, às vezes, é mais complicado, né, professora? A educação ela é tida como uma ação humanizadora, veja, ela é tida como uma ação humanizadora. Ela é, mas também é mais do que isso. Quer dizer, o ser humano se faz humano convivendo com o humano. E por isso que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade muito grande com todas as crianças e adolescentes que nós temos nas nossas famílias, né? E o nome do programa, acho que é muito sugestivo até para o próprio diálogo que a gente está tendo aqui, né? Justamente isso. Que é justamente isso, né? Nosso mundo, o meu mundo. Qual que é o meu mundo? É a minha rua, a minha casa, a minha família, a minha rua, o meu bairro, o ambiente onde eu trabalho, onde eu convivo. Ok. Aproveito o gancho da professora Maria Aparecida para falar que, se você quer um mundo melhor, um mundo cada vez mais humano, cada vez mais solidário, você pode participar desta grande obra, que é a obra do padre Reginaldo Manzotti, através da Associação Evangelizar. Através desse telefone que está aqui na sua tela, você pode entrar em contato com a Associação Evangelizar e ver como é que você pode fazer parte deste grande trabalho. Nós vamos ao intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com a continuidade do programa Nosso Mundo. Até já.
Bem, amigos da Rede Evangelizar de todo o Brasil, voltamos para o terceiro bloco do programa Nosso Mundo. O assunto de hoje, como sempre, um assunto importante, o trabalho infantil. Estamos contando com a presença da professora Edile Fracaro Rodrigues, professora de Cultura Religiosa, e também da professora Maria Aparecida Aldenal, que é do SESI e também integra o Movimento Nacional pela Solidariedade. Cidadania e solidariedade. Isso, ok. Antes de continuarmos essa conversa, vamos chamar agora uma matéria que vai nos dar informações muito importantes sobre o trabalho do menor, da pessoa de menor idade, que é aquele previsto pela lei, que é o menor aprendiz. Vamos à matéria. O primeiro contato foi com a minha mãe, que ela sempre quis que a gente fizesse muita coisa, desde aulas de circo, natação, fiz ginástica por muito tempo, e ela achou que isso não bastava, acho que eu tinha que me especializar em alguma coisa. E ela andando na rua um dia, ela encontrou uma moça que estava com o uniforme do ESPRO. A menina explicou tudo para ela, que o ESPRO é uma ONG que profissionaliza os jovens. Minha mãe logo pegou o endereço, o telefone e tudo, e já ligou, e a gente foi lá no outro dia. E o curso é muito interessante, porque eu não tinha, imagina, eu tinha 14 anos e eu não tinha noção nenhuma do que fazer quando chegar numa empresa, ou como se vestir, ou como mesmo falar. Tinha 14 anos, estava no primeiro ano do ensino médio ainda. Cada pessoa trabalha uma dificuldade que tem. No meu caso era a timidez, eu não gostava muito de falar em público, não gostava. Então a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas, a conhecer. Enfim, foi muito importante, muito legal. Eu quero ser publicitária. Eu gosto da área, eu acho que é muito ampla e muito criativa também. Eu acho que eu vou me dar bem nisso. Esse assunto realmente ele é muito interessante, mas antes de darmos continuidade, eu quero mandar um abraço a vocês todos da região de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo, que está ligado na Rede Evangelizar. Um abraço para todos vocês aí. Professora Edile, nós estamos chegando ao final desse programa, o momento das considerações. Na sua opinião, qual é o caminho que a sociedade brasileira, partindo de cada um de nós, deve tomar para que a gente possa melhorar esse quadro em relação ao trabalho da criança? Puxa, O trabalho do menor, menor. o trabalho irregular do menor. É uma pergunta bastante ampla, né? Mas eu acho que o caminho é a educação. Eu acho que nós precisamos agilizar nossas políticas públicas, dando condição para essa criança, para que realmente ela tenha esse tempo de estudo. É a educação que emancipa o povo, né? A sociedade. Eu acho que a educação é o caminho. Agora, não é só a questão da acessibilidade, a criança chegar à escola, mas ela ter realmente na escola condição de chegar e ter alimentação, de ter esse tempo de estudo, como a professora bem falou no primeiro bloco, a questão do contraturno, que eu acho que é muito importante. A sociedade colaborando de forma voluntária e citando um apóstolo, né, o apóstolo Paulo, ele dizia: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu não sou mais menino. Nós precisamos dar condições das nossas crianças serem meninos e meninas que crescem saudáveis. Muito bem, bem lembrado, né? Maria Aparecida, a sua opinião em relação a essa temática, olhando para o futuro, para o presente e para o futuro? Quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e nós falamos do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que ele é um movimento apartidário, apolítico, plural, que trabalha a questão do voluntariado, que articula os 3 setores da sociedade em prol da cidadania, e traz a reflexão do que é que eu posso fazer para um mundo melhor, né? Quero aproveitar a oportunidade aqui para convidar todas as instituições, organizações, as pessoas que queiram se engajar no Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Nós podemos Paraná, mas como a Rede Evangelizar tem uma abrangência nacional, nós temos núcleo, que nós chamamos núcleo ADM, que são núcleos de pessoas, instituições, organizações voluntárias em todos os estados do Brasil. E temos também no Paraná, em várias cidades, nós temos núcleos. Então, no site nospodemosparaná.org.br, você vai encontrar os núcleos, os seus endereços, onde as pessoas se reúnem, quem são essas instituições, essas organizações que estão trabalhando em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Portaladm.com.br, você vai encontrar como é que estão os indicadores do seu município. E, a partir daí, você pode pensar que ações que você pode realizar,
né, para o alcance desses objetivos de desenvolvimento do milênio e, com certeza, principalmente nesse tema que nós estamos falando aqui hoje, tratando sobre a questão do trabalho infantil. Nós podemos mudar o mundo. Eu quero chamar agora um conteúdo muito interessante que mostra um pouco da proposta da Rede Evangelizar. Aliás, da Associação Evangelizar. A Rede Evangelizar já está aqui, que é essa comunicação maravilhosa que é feita para você diariamente. Vamos, então, a um institucional sobre a Associação Evangelizar. Onde você está buscando sua felicidade? E onde você aposta sua felicidade? Será que você não está batendo em portas erradas? Será que não é hora de melhorar a sua busca? Há muitas possibilidades de caminho, mas o caminho de Deus é o melhor. Venha fazer parte desta grande família. 0 operadora 4184010909, dígito 1. Bem, depois dessa mensagem fantástica, chegamos ao final desse programa Nosso Mundo. Hoje nós debatemos, conversamos sobre o trabalho infantil. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de, agradecendo já as presenças de nossas queridas professoras, de colocar uma frase para que essa frase fosse uma frase de reflexão, uma forma bem sintética, para a gente poder encerrar esse programa. Criança só aprende se ela brinca, e ela só brinca se ela é feliz. O que a senhora pode falar sobre isso, professora? Eu acho que é uma frase muito feliz, concordo. A alegria é uma característica da criança, né? A criança ela tem essa característica alegre, ela alegra o ambiente. Né? Então, nós precisamos preservar essa alegria. Acho que o grande trabalho da educação, o grande trabalho de qualquer instituição é ajudar essa criança a se tornar também um adulto alegre. Professora Edile, muito obrigado pela sua presença aqui. Professora Maria Aparecida, criança só brinca, só aprende se brinca, e só brinca se for feliz. E essa felicidade, ela faz parte de um contexto onde a criança está inserida. Então, onde a criança está inserida, está junto a responsabilidade das pessoas que estão com esta criança. Então, nós, adultos, temos uma responsabilidade muito grande para manter a pureza da criança, para termos adultos felizes e também, né, com a pureza da criança. Muita reflexão para você. Assim é o nosso programa Nosso Mundo. Encerramos assim essa edição e voltaremos numa próxima oportunidade, querendo ter aqui a sua presença, como sempre. Um abraço a todos e muito obrigado.